Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre impulsividade no transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Estamos aí para encerrar a nossa série de lives sobre TDAH. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos conversar sobre a impulsividade, como que ela age aí dentro do TDAH, como que é o comportamento das crianças, dos adolescentes e dos adultos também, frente a esse impulso aí, seja físico, seja emocional. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, ok? Então sejam muito bem-vindos, boa noite, pessoal que está chegando, Sebastião, boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Bom dia o pessoal que está no Brasil, boa noite a galera do Japão. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Áudio e vídeo ok? Alguém puder dar um alô aí, só para saber, para a gente continuar aí a nossa conversa de hoje. Enquanto vocês estão chegando, eu vou me apresentar. Sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infanto-juvenil e atuo aqui no Japão há 3 anos na área. E venho aqui no Portal MIE para conversar com vocês quinzenalmente sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento típico, atípico, transtornos, distúrbios, dificuldades de aprendizagem, tudo que seja relacionado à neurociência e ao neurodesenvolvimento, ok? Ai, Bastião, obrigada, ele disse que o áudio tá bom, então vamos lá, vamos continuar. Boa noite, Portal MIE. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Gente, a nossa série de lives sobre o TDAH termina agora, junto com o ano de 2020, né? Esse semestre aí. Everton, oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Nós temos hoje e na próxima quinzena, daqui a 15 dias, a gente vai fazer a nossa última live sobre TDAH. E aí a gente encerra e aí a gente retorna depois do dia 22 de dezembro, vai ser a nossa última live. E aí em 2021 estaremos depois do Yasumi, né, o feriado prolongado aqui do Japão. Retomamos aí com as lives aqui no portal, ok? Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do Portal MIE, a minha página NeuroKids. Curtam e compartilhem essa live para que ela chegue no maior número de pessoas possíveis, porque informação faz bem, né? E às vezes tem gente que quer saber de alguma coisa aí, de alguma coisa dessa informação e aí acaba não chegando porque não sabe onde procurar, tá? Então, o pessoal que tá aí, por favor. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre impulsividade. A gente vem falando sobre o TDAH já tem um tempo, né? Já tem alguns meses, sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje vamos falar sobre a impulsividade. A gente já sabe que a hiperatividade ela é muito presente dentro do TDAH. Mas temos um fator aí que dá uma complicada, que dá uma dificultada aí no comportamento, que é o fator da impulsividade. Então, o que é ser impulsivo ou o que é a impulsividade? Na verdade, a gente tem que saber para saber o que é, para saber como lidar com essa situação. Então, na verdade, é uma deficiência que a gente tem no controle dos impulsos, tá? Então, a gente não consegue controlar os nossos impulsos frente aos estímulos que nos é colocado, vamos dizer assim. Então, a gente age por impulso porque a gente tem essa dificuldade de controlar o nosso comportamento diante de algo ou diante de alguma situação, diante de alguém, tá? Existem umas partes aí dentro do nosso cérebro que são responsáveis por todos esses controles das nossas emoções. Então, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz, é tudo, o nosso emocional é todo cerebral, a gente pode dizer assim. Então, tudo isso passa aí pela questão da formação e do desenvolvimento do nosso cérebro. E existem algumas falhas nessa conversa, vamos dizer assim, que o nosso cérebro trava ali entre os neurônios, enfim.
E aí, o que a gente chama de freio inibitório, às vezes acaba não ocorrendo, não acontecendo, e a impulsividade vem e toma conta da pessoa, né, que tem o TDAH. E a gente sabendo disso, a gente consegue entender muitos dos comportamentos dessas pessoas, tá? Então, saber que eles agem por impulso é diferente o impulso deles do que uma pessoa que a gente considera só como impulsiva, mas que não tem nenhum diagnóstico por trás daquela impulsividade. Tá? Não tem nenhum quadro de agressão mais sério, nenhuma outra questão de nenhum tipo de transtorno mental que justifique, por exemplo, essa impulsividade. Dentro do TDAH, ela existe, né? Por eles não terem esse controle, os impulsos eles não conseguem, neuronalmente, eles não conseguem fazer isso. Tá? Então, existe aí uma dificuldade meio que orgânica, vamos dizer assim, para que eles consigam se regular nessas situações. Então, tem crianças que são extremamente impulsivas. Criança que joga brinquedo no chão, criança que se atira no chão, criança que... Já tive casos de crianças que batem a cabeça na parede, que batem a cabeça no chão, quando ficam, né, desreguladas e se machucam, ou quando partem para agressão ao próximo, né, onde a impulsividade também vem de uma maneira muito forte e acontece também essa impulsão mesmo de querer se machucar ou de machucar alguém, e aí as coisas acabam acontecendo. Então, na criança, a gente precisa moldar esse tipo de comportamento, né, ensiná-la a conduzir esse sentimento, esse momento que ela está passando de uma maneira mais calma, de uma maneira mais tranquila, para que ela entenda o que está se passando com ela, ou o que está se passando naquele momento, para que ela consiga se organizar e dentro daquela situação resolver. Claro que quando é com criança, o adulto precisa fazer ali a parte do cérebro que está em desajuste da criança. Então, seja em terapia, seja na escola, enfim, não importa o local onde essa criança está inserida, mas ela precisa ali de um auxílio, tá? Isso a gente está falando de crianças e adolescentes diagnosticadas com o TDAH, tá? Então, a gente já sabe lá que essa pessoa, esse indivíduo tem o transtorno e precisa de um auxílio, de uma orientação. E aí a gente, enquanto escola, família e terapia, busca esse tipo de ajuda para essa criança, tá? Boa noite, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda! A gente já começou aí a nossa conversa hoje sobre impulsividade. Estamos falando das crianças, dos adolescentes e dos adultos que sofrem com a questão da impulsão, né? De chegar e fazer, falar, às vezes de não ouvir, né? Porque isso também faz parte de sair atropelando conversa, atropelando situações. E isso acontece e tem muita gente que não entende, né? E acha que a pessoa é um pouco, a gente já ouviu muito, falar, é sem noção, atropela todo mundo, não respeita o espaço do outro. Existem sim pessoas que são assim, mas quando a gente está falando dentro de um quadro de diagnóstico de TDAH, é diferente, né? A gente tem que saber como lidar com essas situações. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos vocês. Eduardo Nick, tem licença para trabalhar com isso no Japão? Tenho. Vim para o Japão a convite, né? Eu vim para o Japão para trabalhar, na verdade, nessa área, Eduardo, né? Eu já saía do Brasil, já trabalho com isso há muitos anos no Brasil. Sou graduada, pós-graduada, enfim. Tenho 300.000 habilitações e vim a convite, tá, Eduardo? Fique tranquilo. Vim aqui, o meu status de visto é de especialista mesmo, tá? E aí venho aqui já faz alguns anos no portal para falar sobre neurociências, para falar um pouquinho para vocês sobre essas dificuldades que se encontram. Sou terapeuta e atuo aqui já fazem 3 anos. E estou indo para mais 3 anos de Japão agora, com a graça de Deus. Meu visto tá aí para mais 3 anos de trabalho aqui junto com a comunidade brasileira, tá bom? Se precisar de mim, vocês podem me encontrar, tá? E aí, falando aí um pouquinho dessa questão da impulsividade nos adolescentes, né? Que também acontecem com eles, é um pouquinho diferente,
não tem essas birras de criança, que assim, a gente chama de birra, mas é sabido, né, dentro da neurociências, que são crises, as crianças passam por momentos de crises, e aí elas se desregulam e elas não conseguem entender toda essa situação, e aí ainda a gente acha que está entrando em birra. Mas não é bem uma birra, tá? Mas assim, o adolescente ele já consegue controlar um pouco mais essa parte, só que ele tem a impulsão, por exemplo, de sair fazendo compras ou de sair fazendo coisas que a gente considera como inadequadas, inapropriadas. Então ele vai beber, às vezes ele vai fumar, às vezes ele vai fazer uso de entorpecente, enfim. Acaba indo aí usando essa impulsividade para uma coisa que não é muito bacana, né? E aí chega na fase adulta, as coisas também dão uma pioradinha, o comportamento fica um pouco pior, a questão de trabalho fica também um pouco mais difícil, porque devido à impulsividade, eles não entendem bem regras de trabalho, não permanecem muito tempo dentro do ambiente escolar. Então, assim, existe uma série de questões que dificultam a vida adulta né, de quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por causa da impulsividade, né? Essa deficiência de controle dos impulsos, de entender que a gente precisa parar, pensar, planejar, organizar as nossas ideias para depois falar, para depois responder, que a gente meio que tem que se apegar, vamos dizer assim, no nosso, que a gente chama de freio inibitório, né? Que ele é desenvolvido no indivíduo através da educação formal, da educação escolar, da educação dos pais, e aí eles vão entendendo, por exemplo, o que pode, o que não pode, como é que faz, como é que não faz. Mas, quando a gente fala de um transtorno, lembrando novamente, né? São questões neuronais, então assim, são conversas entre os neurônios que às vezes acabam se perdendo, a informação chega rápido demais, ou então acontece também muita obstrução, a informação chega nesse cérebro, ela não é decodificada nesse cérebro, e aí a resposta não vem. Ou então, quando vem, não vem aqui, de acordo com o que as pessoas esperam, vamos dizer assim. Então fica um pouco difícil o entendimento, né? A convivência é uma convivência muito difícil. Tem mães de adolescentes que chegam e falam assim, é extremamente impulsivo, eu acho que é só hiperativo, mas ele me responde, fica muito bravo, porque aí a agressividade ela vem junto, né? Ela se apresenta junto com a impulsividade, e aí falam muitas coisas sem pensar, né? Então acabam magoando os pais, os amigos da escola, enfim, vira uma confusão, né? A vida do adolescente aí se torna bem complicada. Então, quando a gente fala do TDAH, não é só a falta de atenção, o desinteresse, a falta de foco, né? Não são só essas questões cognitivas, né? Essas habilidades cognitivas que ficam prejudicadas, né? A parte do emocional, da educação socioemocional, a parte do desenvolvimento mesmo, claro, escolar, pedagógico, também fica comprometido, justamente por causa de tudo isso, né? Então dá uma dificultada no desenvolvimento do indivíduo no seu total, né? Desde do que eu preciso aprender, por exemplo, a ler e escrever, e fazer uma prova, ou passar num vestibular, seja o que for, ou até mesmo na questão de trabalho, né? De ter esse entendimento de que eu não posso responder, por exemplo, para o meu superior, que eu não posso responder para uma pessoa que está ali e tem um cargo acima do meu. Então, a impulsividade, ela faz com que as pessoas ajam de uma maneira socialmente não aceita, né? E isso é uma das coisas que o TDAH também traz muito enraizado junto do transtorno. E isso dificulta muito a convivência de quem está junto, então seja da esposa, do marido, dos filhos, enfim, da família, pai, mãe, né? De quem está ali, ou mesmo no ambiente do trabalho, quando as pessoas não sabem o que é e não entendem como funciona, fica bem difícil, tá? Mas as informações estão aí para isso. Quando a gente tem alguém dentro do nosso convívio que a gente sabe
que possui qualquer tipo de transtorno do desenvolvimento, qualquer déficit, enfim, é importante que a gente procure entender o que é, do que se trata, para que a gente possa ajudá-los da melhor maneira possível. Existem casos que a gente realmente precisa de uma introdução de medicamento, então se essa impulsividade ela está além do permitido, se ela já está passando para agressividade, ou se ela está trazendo enormes prejuízos na vida social, financeira, emocional dessa pessoa, a gente precisa sim buscar uma ajuda de terapia, né? Aí, como o Eduardo falou, precisa procurar um profissional especializado, qualificado, para que possa ajudar as pessoas nesse sentido, porque sozinho é difícil que essas situações sejam resolvidas, tá? Assim como eu sempre falei, diagnóstico médico, diagnóstico clínico só é feito por médico, psiquiatra, psicólogos não. Ok? Médico psiquiatra, ele vai fazer toda uma avaliação para descobrir o que é, que tipo de transtorno que é, neurologista também, tá? Toda doença aí que a gente tem no DSM-5 são feitas por médicos especialistas na área de saúde mental, tá? Então todo o diagnóstico é feito e realizado por eles, porém as terapias são feitas por profissionais. Então uma terapia de fala, por exemplo, é feita por um fonoaudiólogo, né? Vai estudar, vai fazer fonoaudiologia, vai se formar um fonoaudiólogo, vai fazer terapia da fala. Questão de comportamento, vai buscar um psicólogo, né? Questão do neurodesenvolvimento, vai buscar uma neuropsicopedagoga. Tá com problemas relacionados à aprendizagem, tá com transtorno de aprendizagem, algum distúrbio, alguma dificuldade escolar, vai procurar um psicopedagogo, né? Então, após esse diagnóstico feito, as terapias são feitas com profissionais, sendo cada profissional da sua área, ok? Que é o que acontece aqui no Japão, né? As crianças vão, os adolescentes, os adultos vão, buscam saber o que está acontecendo, buscar um diagnóstico, às vezes fecha, às vezes não, e tudo bem também, né? Enquanto você está na busca de um diagnóstico, por vezes aqui já dão autorização para você levar a criança para fazer terapia, por exemplo, principalmente nos espaços que eu atuo. Então, mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado, você tenha uma suspeita ou esteja em avaliação, alguma coisa assim, eles já te dão, o governo mesmo, isso é tudo via governo, tá, gente? Ninguém tá aqui brincando, não. Então, o governo dá uma autorização, para uma carteirinha para essa criança, né, para os pais, enfim. E aí ele consegue fazer as terapias, ainda que com o diagnóstico em aberto, tá bom? Júnior César Kojima, boa noite, seja bem-vindo! Já começamos aqui a nossa conversa, hoje estamos falando sobre impulsividade no TDAH e todas as questões que ela traz aí, que ela meio que atrapalha a vida, não só das crianças, dos adolescentes, mas como dos adultos também, tá? E uma outra questão aí que o TDAH acaba atrapalhando muito, além da questão a gente tá falando dos adultos agora, né? A questão do trabalho, a questão familiar. Então, esse não controle, vamos dizer assim, desses impulsos faz com que a vida pessoal fique um pouco bagunçada, né? As questões não passam só pelo trabalho, né? Como eu falei, de não respeitar chefe, de não, às vezes não respeitar horário, não seguir regra, porque isso acontece. Mas isso também é levado para dentro de casa e aí a situação familiar também se agrava, né? Tem muitos casos de casais que acabam se separando, de namoros que terminam, porque o par não sabe lidar com a situação, né? Não sabe lidar com tudo isso que vem junto com o TDAH. E aí as relações acabam se desfazendo e as pessoas, óbvio, sofrem, enfim. Então, quando a gente trata desse tipo de transtorno, quando a gente fala sobre ele, a gente precisa pensar muito bem que nem tudo que a gente vê, nem todo comportamento que a gente vê daquela pessoa é ela, tá? Mas, como não? Se é ela que tá falando, é ela que tá fazendo. Sim, é ela que tá falando, é ela que tá fazendo, mas a gente tem que entender que é diferente, por exemplo, de um comportamento de uma pessoa que a gente chama de neurotípica, que não tem nenhum
transtorno, nenhum distúrbio, não tem nada diferente ali na sua conexão e na sua formação cerebral, tá? Então ela é impulsiva, porque aí é uma questão, às vezes de gênio, às vezes de momento, ou porque ela resolve tudo no grito e a impulsividade funciona para ela dessa forma. Dentro do TDAH ou dentro de qualquer tipo de transtorno, ela não é... é como se eles não fizessem porque eles querem, tá? Mais ou menos isso. Mas também não justifica que se mantenha esse tipo de comportamento. Então, as terapias existem para isso, para modular esse tipo de comportamento, para que esses adolescentes ou esses adultos entendam que isso não é socialmente aceito, né? Essa impulsividade, essa falta de controle, ela precisa ser trabalhada. Como eu falei, por vezes, se tiver que ser através de medicamento, o médico vai receitar para ajudar a diminuir o ansiolítico, alguma coisa nesse sentido, né? E terapia para conseguir controlar, não sei se é bem a palavra, mas para conseguir entender quando essa impulsividade está para chegar e conseguir usar ferramentas para que ela não fale mais que a pessoa, vamos dizer mais ou menos assim, né? Então, existem terapias que a gente consegue trabalhar com as crianças e com os adolescentes também, para que não chegue na fase adulta com tantos problemas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, tá? Desde pequenos as crianças se apresentam, né? Esse quadro de impulsividade já apresenta no TDAH? Sim, né? Desde pequenininho a gente já consegue perceber que algumas crianças já têm essa questão da impulsividade muito forte. Com que idade? Muito cedo, né? O diagnóstico TDAH às vezes é com 5 anos, às vezes é com 7, com 8, depende muito do país, depende muito do médico que avalia, depende muito de muita coisa, né? Mas, dentro do DSM-5, que é o manual de doenças mentais, ele fala lá que entre 6 e 7 anos a gente já consegue, sim, ter um diagnóstico mais preciso do TDAH. Tem países que fazem antes, tem países que esperam e seguem o manual. Mas a gente já consegue perceber que tem ali alguma questão, sim, de impulsividade, além do permitido, vamos dizer assim, dentro das crianças que estão no TDAH. Então você consegue perceber que elas agem de maneira diferente. São crianças que jogam muitos objetos no chão, que não têm paciência, que se batem, que se machucam, que você tá ali, por exemplo, fazendo uma atividade de colorir, ela tira todos os giz da caixa e rabisca, e risca, e volta e devolve, e aí dá 5 segundos ela não quer mais brincar, e aí aquilo já não satisfaz ela. É normal, criança tem esse tempo de permanência baixo, criança tem o tempo atencional baixo, então tudo isso a gente sabe que existe a diferença, né, de criança para criança. Mas a gente percebe sim a impulsividade já latente ali. E se ela não for trabalhada, essa criança vai crescer, vai se tornar um jovem e vai se tornar um adulto aí com muitas questões, com lacunas aí do desenvolvimento enormes. E que aí quanto mais tarde forem preenchidas, vamos dizer assim, e ajudadas, mais difícil vai ser, tá? Que mais, gente? Eu vou falar sobre impulsividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou alguma experiência da área, né, falando sobre impulsividade, vocês podem me escrever aí, tá, gente? Todo mundo quietinho hoje. O ano tá acabando, a bateria tá acabando de todo mundo? Vamos lá. O que mais vocês falar? Tá. Em relação às crianças, né? Vamos continuar falando um pouquinho aí do foco nas crianças. Quando a gente tem uma criança e ela tá nesse processo onde a impulsividade, por exemplo, ela se torna a impulsividade alimentar, porque também acontece isso, né? Ela tá com tantas questões ali do desenvolvimento afetadas que ela transfere essa impulsividade para a impulsividade alimentar. E aí essa criança come, se deixar, come 24 horas por dia, né? Come muito no almoço, come muito na janta, come muito em todos os momentos. E aí essa impulsividade alimentar, ela também precisa ser tratada, tá? Porque isso vai vir um sobrepeso, vai vir questões de, por exemplo, de diabetes infantil. Então a gente tá tendo um número muito grande. Aqui no Japão nem tanto, né? Porque as crianças
vão a pé para a escola, as crianças andam muito de bicicleta, tem uma alimentação um pouquinho mais regrada, então aqui a gente não tem tanta essa questão. Mas na América, né, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, a gente tem um problema muito grande de diabetes infantil, porque as crianças estão com essa impossibilidade alimentar além do permitido, e aí tá descarregando em doce, em comida, e aí eles logo novinho assim já começam a ter que tomar as injeções de insulina e tal, então é muito complicado. Então tem que tomar muito cuidado para que essa impossibilidade não se transforme na impossibilidade alimentar nas crianças. E nos adultos e nos adolescentes, a impossibilidade, né, por vezes que aparece também, além da agressão, é a impossibilidade por compras. Então a pessoa desembesta a comprar. E aí ela traz toda essa sua impulsividade aí física e mental para compra. Então ela sai comprando o que ela precisa, o que ela não precisa, para suprir aí um controle de impulso que ela não tem. Então ela sai fazendo essas compras. E o que também não é bacana, porque as pessoas acabam entrando em dívidas, então o que trabalha, o que ganha, não dá para pagar as despesas que tem, por conta do TDAH e por conta dessa impulsividade que é presente. Então assim, a gente às vezes vê adolescentes, vê crianças com tantas dificuldades, né, adultos com tantas questões aí na vida, a gente não sabe por quê. E aí, quando a gente começa a fazer uma avaliação, uma análise, a gente percebe que às vezes é por causa de algum transtorno que tem, que não é diagnosticado. A gente já falou sobre o TDAH nos adultos, né? Sobre a dificuldade do diagnóstico de procura, na verdade já é a barreira da procura, já é a barreira aqui no caso a gente tem a barreira da língua, de conseguir entender, de achar um médico que entenda o que a gente fala, né? A não ser quando a gente vai com o psiquiatra e tal. Mas muito do que a gente vê aí pode ser evitado se a gente tiver uma orientação correta ou a gente souber o que está acontecendo ali com aquele grupo de jovens ou com aqueles adultos que estão passando por determinadas situações, né? Além da questão do perigo, né? Quando ele se torna um adulto, a questão de dirigir carro, por causa da questão de respeitar a regra, de regra de trânsito, de ter, entre aspas, paciência para esperar, principalmente aqui no Japão, que tem um monte de tomaré, que a gente tem essa questão da direção aqui é muito diferente, ela exige muito da nossa atenção, exige muito da nossa concentração, e se a gente tem essa impulsividade, ela se torna mais presente no trânsito, e aí às vezes a gente vê acidentes e coisas aí graves que acontecem, e é por isso também, né? Leiko Miura, boa noite, seja bem-vinda! O Júnior tá falando aqui, vixe, eu tenho uma mania de gastar bastante. Então, se for só mania, Júnior, tá tudo certo. Tudo certo não, né? Porque se essa mania se transforma num transtorno, ela vira um toque, enfim. Mas vamos lá. Se a gente gasta de gastar bastante, mas que isso não te afete no seu planejamento econômico de uma forma que você mais trabalha para pagar o que você gasta do que você conseguir se manter, aí tudo bem, né? Porque mulher também gasta bastante, né, meninas? A gente gasta muito se deixar. Mas, ao contrário de quem tem o TDAH e tem essa deficiência desse controle de impulso, nós, neurotípicos, temos esse freio inibitório que na hora que o cartão tá bombando e que a gente passa lá e começa a recusar, a gente não vai tirando todos os cartões, né? E vai tentando passar e efetuar a compra. Então a gente tem ali um sinalzinho vermelho que fala, opa, peraí, você passou do ponto, né? Dentro do TDAH não existe esse freio. É um descame, assim, sai meio que ladeira abaixo. E isso aí traz, como eu falei, sérios prejuízos. A questão da gente gostar de gastar bastante, nem sempre, assim, não é o ideal, né? Não tô falando que seja o ideal. Mas se você sabe a hora de parar, tá tudo certo. Tá? Dentro do TDAH, a gente tem essa dificuldade mesmo. Por exemplo, eles não conseguem nem escutar uma frase por inteiro. Então, a gente tá no meio de uma conversa ou numa explicação, a gente está explicando sobre algo, eles não dão tempo
para terminar da gente falar, de ouvir o que a gente está falando, ou de ouvir a linha do raciocínio do que está acontecendo, eles não conseguem parar, ouvir, filtrar, pensar sobre para falar. A resposta sai, né? É uma resposta aos estímulos muito rápida. E aí, por vezes, esse adolescente, esse adulto faz muita besteira, né? Assim como as crianças têm o impulso de fazer a birra, de se jogar no chão, chorar, enfim, ou de bater a cabeça, os adolescentes e os adultos explodem, né, no seu comportamento. E aí também isso não é bacana, porque eles acabam atraindo situações que eles poderiam evitar, tá? Mas para eles conseguirem evitar isso sozinho é muito difícil, eles realmente precisam de auxílio de terapia, tá? Até porque a gente brinca, né? Que o verbo esperar não existe no vocabulário, né? Dos TDAH. Quando a gente fala espera, isso em terapia com criança mesmo, né? Você está dando uma atividade, ou vai ter uma alternância de turno, ou é um jogo de regra, né? E a criança quer passar por cima de tudo, não quer respeitar a regra, não quer esperar, né, o terapeuta fazer, ou para ele fazer, ou o amiguinho fazer, para ele fazer. A gente fala, né, que o termo espera não existe dentro do vocabulário do TDAH. Mas isso também é treinável, né? Quando eu falo de habilidades cognitivas, venho falando de várias delas em todas as lives aqui do portal. Isso tudo a gente consegue treinar, isso tudo a gente consegue desenvolver, todos temos, quem não tem, são habilidades que são adquiridas e são desenvolvidas. Então, através das terapias, a gente consegue sim uma grande evolução. Basta a gente querer saber o que como que acontece e ir atrás, né? Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero vocês dia 22, a nossa última live. A gente vai fazer uma live bem pertinho do Natal. Depois a gente entra no Yasumi aqui no Japão. E aí eu só volto a ver vocês depois de janeiro, na segunda quinzena de janeiro. Eu espero vocês todos para a nossa última live. Vamos encerrar aí o tema sobre TDAH. E aí a gente vira o ano de 2021 com novas informações aí, com novos bate-papos sobre neurociência e neurodesenvolvimento. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias pra gente continuar a encerrar essas lives sobre TDAH. Boa semana para todo mundo. Boa noite pra galera aqui do Japão, para as meninas que estão aí na live, as neuroamigas. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página da NeuroKids, a minha página. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, saber como é que funciona, o que é, vai lá, tem bastante informação bacana sobre neurodesenvolvimento e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Júnior, obrigada, gostei da live, parabéns, obrigada, espero vocês então daqui a 15 dias pra gente finalizar esse ano de 2020, esse ano diferente, mas que foi um ano aí de muito aprendizado e acho que a gente vai levar muita coisa pro ano que vem, mas eu espero vocês, a gente vai ter a nossa última live. Leila, perdi, a live fica gravada. Leiko Miura, fica gravado, depois é só vocês assistirem, ok? Um beijo grande para todo mundo, boa semana e eu aguardo vocês dia 22. Um abraço!